Beleza, galera do Mini Carnaval, a gente vai apresentar um pouco sobre os bastidores deste mini espetáculo e a gente vai apresentar agora um pouco sobre como é a confecção das alegorias. Geralmente no Mini Carnaval o que usamos é uma referência a um carnaval do mundo real, vou dizer assim. Nesse exemplo que eu tô dando, a gente pegou uma das alegorias da Dragões da Real do Carnaval de 2016 e confeccionou a alegoria em cima da proposta feita no desfile da Dragões. Peguei a imagem do desfile da alegoria e reproduzi em um desenho feito à mão. Construir o carro do Mini Carnaval com base nesse desenho feito à mão. Para o Mini Carnaval do 14º ano, vamos reeditar alguns desfiles do Carnaval Virtual. Usamos como referência os desenhos do Carnaval Virtual e a partir desses desenhos construímos uma proposta de como esse carro vai ser no Mini Carnaval. É um processo de adaptações, então tem muitos detalhes do Carnaval Virtual que não vai para o Mini. E a partir deste projeto a gente começa a confeccionar a alegoria. Então o primeiro passo que fizemos é separar o material, seja isopor, papelão, espuma, todo esse material que vai fazer a base do carro. Como por exemplo esse pratinho de isopor que é recortado para fazer uma das partes da alegoria. No isopor é desenhado a base da alegoria, como vai ser e o tamanho desta base. E depois recortamos em duas partes para que elas sejam colocadas uma sobre a outra e crie a saia do carro, crie toda a base da alegoria. Depois desenhamos em outro papelão a largura de uma régua normal e recortamos para que esse material seja colado na base. E ele cria a sustentação necessária. Com essa base pronta, nós fazemos a mesma coisa com o quadradinho que era o pratinho de isopor. Com essas duas bases prontas, podemos colar uma sobre a outra, dando a estrutura básica da alegoria. Com a estrutura pronta, o que temos que fazer é a base dos adereços. Alguns deles são feitos com isopor, então temos que recortar essas partes do isopor e arrumar onde eles vão ser fixados na alegoria. O exemplo é esse. As torres foram feitas com isopor normal, recortadas para depois serem colocadas na base. Como não posso comprar papel amarelo para forrar a alegoria devido à quarentena, então o que eu fiz é usar folha de papel ofício normal para cobrir a base. E depois pintei toda a base e os adereços iniciais com uma tinta amarela. Então após a pintura a base fica nesse estado. E aqui você tem que colocar ela para secar. No desenho o carro é muito monocromático, mas para a proposta do Mini Carnaval algumas cores foram acrescentadas para não tornar ele tão monocromático assim. Depois você pinta todos os adereços que vai usar, todos os adereços de isopor e a espuma. Após a pintura, esse material irá secar para depois ele ser ornamentado.
Para a ornamentação básica da alegoria, eu usei esse papel que na verdade é uma sacola de compra de loja mesmo qualquer. Ele é um papel dourado, então é um papel muito fácil de ser adquirido e ele dá um efeito bastante interessante. Em alguns casos eu pensei em utilizar papel crepom e vou utilizar lápis de hidrocor para fazer alguns detalhes. Então, começando alguns adereços, eu recortei o adereço em várias folhas de papel. Esse adereço vai simbolizar as plantas, as vegetações que vai ter colada no carro. E aí tem uma questão de escolha. Em um dos exemplos eu usei o lápis de pintura normal, um lápis qualquer de pintura, e na outra eu usei papel crepom. Essas escolhas são importantes porque muito do visual final da alegoria vai depender delas. Como essa parte do adereço representa a vegetação, então a gente tem que decidir que tipo de material vai ser utilizado. No caso, eu dei preferência ao uso do material pintado à mão. Então recortei detalhes do papel laminado para ser usado, e aí nessa hora foi que eu decidi qual dos dois iria ser a base geral da alegoria, a base geral dos adereços usados. Após feito a escolha, você multiplica isso em quantidade suficiente para fazer todos os adereços. No caso, estamos dando um exemplo de 6 deles. Após pintar os 6, recortar e colar, tem que fazer a parte de ornamentação com pedrarias. E essa parte de pedrarias é pedras da sua escolha, você decide qual delas usar. Que foi feito com a vegetação vai ser feito com escaravelho. Também vai ser recortado os detalhes para fazer a asa dele e as pernas. E esses detalhes vão ser alguns pintados e outros vão ser do material brilhante. Depois é tudo colado em cima da base que foi pintada de isopor, formando assim o escaravelho. Todo o processo de adereço da alegoria é essa questão em que você usa outro material para fazer algo. No caso da espuma, ela vai ser usada para fazer os tubos da alegoria. Após serem recortadas, você coloca esse pequeno adereço na base e cola elas na base da alegoria, na estrutura. E vai ornamentando o resto da alegoria com detalhes com material brilhante. Outros adereços são criados tanto com a espuma quanto com o papelão. No meio da alegoria tem uma parte que é um cilindro, e aí esse cilindro é feito com papelão. E os outros detalhes vão ser colocados para como se fossem os tubos de alimentação da máquina, porque o carro representa o teleporte de Osíris, então é uma máquina de teleporte. Eu também utilizei outra tinta de outra coloração, no caso laranja, para dar outro tipo de tonalidade à alegoria. E aí fica um exemplo de como fica essas tonalidades. É importante dar vários tipos de tonalidades para o carro não ficar monocromático. Se a proposta for ele monocromático, tudo bem. Mas no caso do mini carnaval, eu gostaria do carro tivesse um predominantemente dourado, amarelo, com alguns outros tons por cima desse amarelo. Depois desse trabalho de pintura e feitos ornamentações dos adereços, a gente pegou
um arame e enrolou ele com papel crepom para fazer as hastes da vegetação. Após colado no adereço, a gente cola esse material na alegoria. E aqui você vê o exemplo do cilindro colado atrás do carro já pronto. Então, em algumas partes você pode colocar espumas e dobrar elas com metal, no caso o arame. Esse é um exemplo de como o carro fica até esse estágio. Na lateral da alegoria também foi colocado alguns adereços que representam a vegetação, e para isso a gente usou um palito de dente colado na parte de trás do adereço e colocado no carro. O palito de dente ajuda na sustentação deste adereço na alegoria. Feito todo esse processo de adereçamento e ornamentação da alegoria, a gente passa para a parte de trás do carro. É ornamentado as colunas, tanto com material desenhado, pintado à mão, como material brilhante. Lembrar que se você utilizou crepom no início do processo, todo esse material pintado à mão, na verdade vai ser de crepom. E a gente pega esse material preto para fazer o fundo do carro. E aqui um exemplo de como fica esse material, como fica essa colagem. A ideia é que a parte de trás seja uma câmara vazia onde estava o túmulo de Osíris. E a parte de cima a gente vai cobrir com esse material amarelo e ornamentar. Até aqui o carro está dessa forma. Fazer a parte de trás da alegoria. Então pegamos novamente arames, cobrimos eles com papel crepom e colocamos eles na parte de trás junto com a ornamentação que representa as plantas. O carro fica desse jeito no final. Detalhes como pedraria na parte de trás ou na parte lateral do carro, outras formas de pintura, você vai fazendo conforme você for ornamentando o carro e vendo que há ou não necessidade. Na proposta inicial do carro existia uma escultura de Osíris, só que na descrição da alegoria diz que o túmulo dele foi encontrado vazio. Então optamos por deixar o túmulo vazio, deixar essa parte onde teria a escultura vazia e apenas acrescentar algum tipo de efeito durante o desfile, e na parte superior um destaque que representa o próprio Osíris. Essas adaptações são comuns devido à forma de linguagem. O carnaval virtual tem uma linguagem diferente do mini carnaval. Então é comum coisas serem retiradas ou coisas serem acrescentadas de acordo com cada uma das linguagens. Aqui no final você vê um exemplo de como o carro ficou com destaque, com o resto da ornamentação, detalhes que foram acrescentados antes do desfile, como a iluminação também. E esse é um pouco do trabalho que o Mini Carnaval faz. Deixe nos comentários aquilo que você achou, o que você gostaria de ver mais dentro do canal. Também temos proposta de trazer mais sobre esculturas e sobre iluminação nas alegorias, e participe de nossa página no Facebook.